TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Na Seara do Bem. Descreve os serviços espirituais desenvolvidos numa casa espírita durante uma reunião pública. Conta-nos qual é a ação dos espíritos nas palestras, nos passes, na evangelização, na fluidificação da água, etc. Aconselha-nos a confiar no amparo do mais alto e a dar valor às bênçãos que recebemos. E agora vou pedir aqui ao meu amigo João que passe um vídeo.
É a neta do Luciano Pavarotti. E vamos então fazer a prece final, de abertura. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Amado Mestre, que esta prece que nos foi trazida pelo benfeitor espiritual que é, foi e será Chico Xavier, encontre eco nos nossos corações, a fim de neste Natal e no ano que se aproxima, todos possamos fazer realmente da caridade moral um altar no nosso íntimo, pois essa é a vossa vontade. E que assim seja. Graças a Deus. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus esteja conosco. Nós hoje vamos falar desta tarefa, o passe, a tarefa que é exercida aqui na nossa casa. São todas importantes as tarefas que nós executamos, mas esta do passe, nós a colocamos numa tarefa muito importante, porque ela é a caridade mais próxima que se pode fazer ao nosso irmão que aqui aporta o passe, transmissão do passe. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que a sare e viva. Jesus lhe impunha as mãos dos enfermos e transmitia-lhe os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios na natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Já foi falado aqui algumas vezes que ao tempo do Cristo já existiam médicos. A medicina, evidentemente, mas o Cristo veio trazendo-nos um novo modelo de amparo, de saúde para a alma. E foi o que ele exercitou e que curou
muita gente. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da Divina Misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo um movimento socorrista do plano invisível através da imposição das mãos. Portanto, os apóstolos seguiram aquilo que o Cristo fazia, e punham as mãos e curavam os doentes. E o cristianismo, que é o cristianismo redivivo aos dias de hoje, e que o Cristo disse que nos mandaria em certa época, porque naquela época nós não estaríamos em condições de compreender, e temos o Espiritismo que traz o cristianismo como Jesus o exemplificou. E é o que nós fazemos nesta casa, e naturalmente que as demais casas espíritas também o fazem, que é a divulgação do Evangelho, onde está incluído essa terapia tão importante que o Cristo implantou. É uma tarefa que nós achamos de alto significado. Temos uma sala própria, e que é só para essa finalidade, devidamente higienizada, e que não é violável essa sala. Ela está sempre fechada e só serve para isso. Está colocada num lugar estratégico, onde tem um jardim de rosas, onde a espiritualidade se serve para buscar os elementos da natureza, e vamos ver isso mais tarde. E nós notamos que ali se fazem curas, e que as pessoas, quando realmente entram e saem diferentes, saem melhores. Portanto, o passe é uma tarefa muito dignificante. Pena é que essa tarefa não seja aqui no nosso país mais expandida, mais divulgada, e principalmente nos hospitais. Que bom seria. E é um sonho que esta casa ainda tem. Não sei se eu, com a idade que eu já tenho, se conseguir concretizar. Já tem nome os tarefeiros que irão. E já tem o mentor. E posso até adiantar, os companheiros que estavam, alguns que ouviram, será a tarefa dos samaritanos. Mas ele é um trabalho que exige, é um trabalho como todos os outros trabalhos que foram implantados da casa aqui, e que não são nada fácil. Tudo que é direcionado com a luz, com o Cristo, tem as suas dificuldades no caminho. Mas nós tivemos um encontro com uns professores, cientistas, e que eles, no trabalho deles, já faziam oração como estudo antes e depois da oração. E eu já fiquei muito feliz. Bom, a ciência já está acordando para a realidade. A Organização Mundial da Saúde considera que a saúde é o complemento bem-estar físico, mental e social. Nós, os espíritas, concordamos a essa definição, só que admitimos que toda a doença de alguma gravidade
tem uma origem espiritual. Nós até nos arrojamos a dizer que 90% tudo isso, e tudo bem a seu tempo, evidentemente, e que nós aqui em Portugal também possamos avançar nesse... Já há casos aí que já estão adentrando nos hospitais e que eles autorizam, e até porque temos um artigo da lei, eu não me sei o número, em que todas as religiões têm acesso aos hospitais para beneficiar os doentes. É uma questão, talvez, de tempo. O passe e o conceito de cura. Bom, mas e o passe cura? Cura, sim. Porque se é de ordem espiritual e a casa está aqui para se movimentar no sentido de ajudar as pessoas que têm problemas espirituais e problemas muito sérios. E hoje em dia o que aqui aparece são coisas de a gente, os companheiros que estão aqui mais próximos e que convivem o dia a dia, de nós ficarmos até surpresos com situações que adentram às casas espíritas, não só esta, claro. A ação moral desequilibrada do espírito afeta o perispírito. Acredito que todos vocês já sabem que nós somos um trio: espírito, perispírito e corpo. E estando o perispírito intimamente ligado ao corpo físico, o seu desajuste vibratório afeta-o e ele adoece. Nós costumamos dizer que a obsessão há ter bastante cuidado, porque se a obsessão é prolongada e dependendo do tipo de obsessão, e se não houver um tratamento espiritual, ele vai se repercutir no corpo somático, no corpo, quer seja físico, quer seja mental. Por isso, o passe pode ser considerado um conceito de cura. Nós ainda estamos bastante imaturos em termos de doutrina espírita, a não ser aqueles que já estão integrados nos estudos de segunda, terça, quarta, sábado, e que acompanham, eles vão se integrando nesse conhecimento e sabem da gravidade e o quanto podem se beneficiar com tudo que esta casa e outras casas põem à disposição, principalmente daqueles que aportam aqui em um grau de obsessão bastante elevado. Os passes como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Foi o que ele fez, exemplificou. Mas vamos ficar aqui nestes dois conceitos: doadores
são os passistas. Beneficiários são aqueles que entram no passe, na sala de passe. Portanto, essas energias, elas são distribuídas àquele que é o intermediário, que é o passista, e que vai beneficiar aquele que senta na cadeira para tomar o passe. Mas o que é o passe? Porque normalmente, e hoje, aos dias atuais, está vindo muita gente pela primeira vez nas casas espíritas, ou porque já andaram por outros caminhos, por outras portas, e eu, como eu costumo dizer aqui, que eu conceituo de portas falsas, mas isso é uma denominação minha, muito particular, mas quando vem a uma casa espírita, elas vão aprendendo como realmente, o que é que se processa, o que é que, em todas as tarefas, o que se pode beneficiar, né? E isso eu sempre recomendo, e que venham à casa espírita, mas verifique o que é que a doutrina, o que é que vocês podem buscar na doutrina. Normalmente vem porque a doutrina vai nos dar. Ela dá. E o Cristo disse: busque e achareis, pede e obterás. É preciso que nós vivenciamos a doutrina e buscar nas casas espíritas aquilo que o Espírito tem para nos oferecer. Aí sim. E claro, tudo manda esforço, perseverança, assiduidade, fé, como em tudo na vida. Se nós não fizermos nada, não acontece nada, né? Diz aqui o que é o passe. Assim como a transfusão de sangue representa a renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório ilimitado e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado de forças espirituais. E simplificando, diríamos que todas essas forças vêm do fluido cósmico universal. E os amigos espirituais, como o Cristo inicialmente disse, sabia movimentar as forças da natureza. E a espiritualidade desta casa se movimenta e vai buscar recursos no jardim em que nós temos, que é a natureza, para manipular os recursos para poder favorecer aqueles que vêm em busca do auxílio. Portanto, não há milagre. É tudo muito natural. É a natureza. O Cristo fazia os milagres porque ele sabia muito bem manipular as forças da natureza. E os espíritos procuram também, dentro das possibilidades, quando o ambiente e este jardim é de uma importância extraordinária para poder beneficiar. É por isso que esse jardim dá trabalho. É por isso que os espíritos ficam de plantão resguardando aquele jardim, toda essa área. Mas precisa isso? É só plantar, regar, está tudo bem? Não é assim, não. Há coisas que nós vivenciamos no intercâmbio único e que não podemos passar, que não podemos dizer. Mas tem os seus segredos
e tem as vibrações que nós vamos depois ver, positivas e negativas, não é? De vez em quando uma planta seca, mas por quê? É que algo houve ali que contribuiu para que essa planta sofresse uma vibração negativa e que murchasse. É assim que acontece. O passe como cura magnética. Existe um reservatório ilimitado das forças. Existe um reservatório ilimitado dessas forças, desses fluidos? E a resposta, sim, o reservatório ilimitado, foi o que nós dissemos, é o universo inteiro, por onde circula a fonte permanente, o fluido cósmico de forma contínua e cessante. Foi o que nós dissemos há pouquinho, do fluido cósmico universal. E temos uma fonte inesgotável, que é o mar, onde realmente a espiritualidade habita a parte do seu tempo, em que se afasta dos grandes redutos de populações e vai estacionar no mar, onde encontra as forças da natureza que sustentam e que retiram forças para ajudar a humanidade. De que forma os espíritos atuam sobre os fluidos? Fala-se muito pouco em fluidos, fala-se até muito pouco em vibrações. O que se fala muito é energias. Essas energias, que às vezes as pessoas falam, mas nem sabem o que é isso. E por isso, essas energias nada mais são esses fluidos que são manipulados e que nos vai dizer aqui a maneira como é feito. A manipulação dá-se por meio do pensamento e da vontade. Depende do nosso estado de alma. Esse fluido pode ser benéfico, essa energia pode ser benéfica, ou pode ser malsã. Não é? Pode curar, mas também pode provocar mal-estar e doença. O pensamento é uma coisa que nós ainda temos dificuldade de compreender. Sabemos que pensamento é força, é vida, é a matéria. Muitos têm dito, nas jornadas de medicina e espiritualidade, os médicos têm colocado isso, e muito. Mas a nossa compreensão ainda está muito débil para nós percebermos o que é o pensamento, a sua força, o que ele provoca, o que ele pode beneficiar, o que ele pode ajudar. Por que é importante estudar os fluidos na aplicação dos passes? É importante. O passista, ele deve, pelo menos, aprender algo sobre isso, porque ele está manipulando esses fluidos. Ele é o agente, ele é o intermediário. Há necessidade de conhecer. E diz aqui, porque o fluido é o veículo do pensamento. Este atua sobre ele e navega na sua área de atuação. O trabalho que está sendo executado. E a projeção do pensamento para onde ele está direcionado. E o pensamento, ele sendo elevado através do fluido cósmico universal,
não há distância e não há fronteira. E o nosso pensamento elevou com uma velocidade extraordinária. Dizem-nos que virá o seu devido tempo, no seu devido tempo, que nós vamos nos comunicar telepaticamente. E já estão estudando. Porque os espíritos no mundo espiritual, eles se comunicam através do pensamento. Eles se comunicam através dos médios, através do pensamento. E com uma velocidade muito grande, que o médium às vezes tem dificuldade de acompanhar a velocidade do pensamento do médium. Então, aconteceu sexta-feira passada. Que o médium disse, mas eu não conseguia acompanhar o pensamento do espírito. Tal é a velocidade, porque estamos numa outra dimensão, que não é a Terra. Mediunidade, pensamento. E o médium se queixou, eu não conseguia acompanhar as palavras do Espírito. Tal era a velocidade que o Espírito falava. Portanto, voltamos a dizer que nós, ainda em termos de pensamento, ainda temos que estudar, caminhar, para podermos realmente lidar com esse pensamento, favorecendo-nos e favorecendo aquele em que o pensamento vai ser dirigido. Olha, vais na casa espírita, pensa lá em mim, vibra para mim, que coisa, né? Olha, põe meu nome no livro, porque através do livro, a hora que põe o nome, a hora que põe a vibração, a equipe espiritual capta. E é quando se faz o atendimento à distância. O livro serve para isso. É na hora que escreve, que pensa. Embora depois tenha uma equipe que toma conta dessa tarefa. Existem inúmeros fluidos a expressarem sentimentos de natureza diversa, como os do ódio, inveja, crueldade, etc. Assim como já os que são produto dos pensamentos de amor, ternura e bondade, etc. Há, portanto, fluidos benéficos e maléficos, e nós compete-nos a tarefa de os administrar. Vejam que há um grande cuidado, e a doutrina espírita e toda a literatura, ela se baseia, ela informa, ela ensina o que realmente é o pensamento. O passista, quando está dando o passe, ele é o pensamento que é o veículo em que os espíritos se servem do médium através do pensamento, e o médium, através do pensamento, se dirige ao doente. É preciso aprendermos isso. Hoje temos muita facilidade de aprender, temos muitos livros, temos livros de todos os matizes para aprendermos isso. Os companheiros que estão nesses estudos, à segunda, terça, quarta e sábado, os que fazem pesquisa das obras, encontram todas as explicações. De certo, o estudo, cá está, da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável. Porque o passista, sendo ele o intermediário, ele mesmo sem se aperceber, é uma questão do médium ser já esteja bastante tarimbado, digamos assim,
que a mão ela é levada ao local onde está a dificuldade. Pois é, o médium tem essa função. E é bom que perceba, pelo menos, onde estão situados os chakras, que é o ponto de ligação com o perispírito e com o espírito. Tanto quanto o aluno de enfermagem, embora não seja médico, se recomenda a aquisição de conhecimentos do corpo em si, e do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos de medicina precisa atentar para a asepsia do seu quadro de trabalho. O médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto a sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se proponham a socorrer. Olha a responsabilidade do passista. Ele precisa de conhecer um pouquinho do corpo humano e principalmente dos 7 chakras, onde ele pode atuar. Ele precisa estar devidamente higienizado com a sua mente e o seu pensamento para poder ser útil e ser um bom instrumento da espiritualidade que se serve dele. E isto é para vocês se perceberem que o passe não é uma simples tarefa que entra ali e sai e nada mais. Ele tem os seus requisitos e tem a sua ciência e o seu aprendizado. E a pessoa precisa estar preparada para poder exercer essa função, esse trabalho tão dignificante. Naturalmente que alguns de vocês amanhã podem ser convocados ou vocês podem se oferecer para dar passe. É preciso lembrarem-se de que há certos requisitos que têm que saber, têm que aprender para que possam ser úteis e que o seu trabalho possa ter o efeito que todos nós esperamos. Diz aqui ainda, e do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos de medicina precisa atentar para ser preciso o seu quadro de trabalho, o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto da sua higiene espiritual resulta o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. É preciso que o médium esteja preparado para que possa ser útil e que os espíritos possam ter acesso à sua mente, à sua áurea, para poder socorrer o doente. Imagine que vem para dar passe e ao meio-dia tomou 2 copos de vinho. Não pode. E lá um certo regime, preocupação e respeito até pelos espíritos que eles se encontram naquela sala. É uma tarefa muito mais importante que a maioria daqueles que não estudam imaginam. Posso imaginar. O investimento cultural ampliará-lhe-á os recursos psicológicos. É preciso aprender, e o Cristo disse: amai-vos e instruí-vos. Mas não se esqueça que o passista, ele deve manter um diálogo com o doente. Já tinham pensado nisso? Ou apenas senta e fica lá, tá, não é nada, não chega, não é bem por aí. Não é.
E lá há um diálogo psicológico de mente a mente. Isto ainda para dizer que o médium, e quando se aproxima, ele tem que estar em prece, direcionado ao Cristo, pedir para que ele seja um instrumento naquele momento para ser útil ao doente. Mas ele já não fez prece no início entre todos? Em cada ato, cada aproximação, ele tem que estar em prece, tem que fazer a sua prece, embora depois faça o passe expressivo e que vá aos pontos onde ele seja levado, ao chakra cardíaco, ao frontal e assim por diante. É um trabalho muito bonito. Nós temos para fazer uma reformulação ali na nossa câmara de passe. Tudo leva o seu tempo, mas vamos, porque achamos de uma importância muito grande aos dias de hoje a tarefa do passe. Aos dias que nós estamos atravessando hoje, às situações psicológicas, às interferências do mundo das sombras, em que envolve a todos nós. Vocês viram aí essas crianças, e até aqui em Portugal há a espiritualidade, e Chico foi o que falou, que iam reencarnar os grandes artistas músicos, para que pudessem trazer à humanidade um outro estado de alma através da música. E vocês viram, aquela menina fez chorar muita gente, emocionou, para poder contrabalançar os desvios de hoje dos nossos jovens, que uma grande parte estão se perdendo. Por outro lado, para haver uma alteração na música dos batucos e dos barulhos, para haver uma música suave, que eleve e que alimente a alma. E oxalá que isso se apresse para que realmente isso venha beneficiar a humanidade. E diz aqui ainda, já me perdi aqui, o psicólogo facilitando a recepção das ordens, porque repara bem, o médio, porque deverá ser sempre um médio que está à frente do doente, o médio, pela sua ação moral, pela sua mediunidade, ele transmite uma ordem. Temos uma médio que é evidente aqui, e às vezes se depara com o espírito que acompanha o doente lá dentro na sala, e ela mentalmente fala com o espírito, escuta, mas não é assim. Às vezes aviso, vai devagar, porque está mexendo com uma energia que desconheces, porque a entidade entra com qualquer um de vós lá para dentro de nós e recebe passe tanto quanto o encarnado. Há um departamento de ordem espiritual na sala de passe, onde tem cadeira de rodas, camas hospitalares. Esses espíritos, perante a espiritualidade, eles são levados para tratamento. Ou, por vezes,
são levados à reunião mediúnica. Há pouco tempo atrás, uma criatura entrou no passe, jovem, e a médium no final disse: Orlando, aquela tal, está difícil, que conversamos assim, e realmente eu verifiquei, eu estava lá na câmara do passe, que está difícil. Essa entidade foi levada para a reunião mediúnica. E o que é que esse espírito fazia? Induzia à brincadeira do lápis, que agora como é que chamam? Charlie. E eu conversei com o espírito. E a espiritualidade amparou. Quando foi no outro dia eu perguntei: escuta, vocês fazem a brincadeira do lápis? E ela, muito sem jeito: não, são os meus colegas. Mas claro. Eu digo isto para vocês verem o que representa e a importância do que é o passe. Podíamos falar em outras tarefas, a importância de outras tarefas, mas hoje estamos falando do passe. Mas os espíritos levaram para a desobsessão, incorporou no médio o espírito jovem e que induzia-as à brincadeira do lápis. Não sei, eu apenas disse o que tinha a dizer. Não tenho livre-arbítrio, não tenho nenhuma direito de repreender, e nem tão pouco, apenas aconselhei. Para com isso, porque leva ao suicídio. Não é? Portanto, o médium tem a sua autoridade, se é que tem a autoridade moral, para mentalmente, através do pensamento, porque o médium na Câmara de Passe não vai falar alto lá o espírito, e que ela não faz isso, mas mentalmente, através do pensamento, fala com o espírito e diz: isto está errado, isto não pode ser assim. Não é? Isso é o processo e que nós precisamos de aprender. Capaz de induzir o enfermo ao despertamento das suas próprias forças de reação, porque depois, mesmo não falando com o espírito, a influência do médium pode, de mente a mente, por isso está a física quântica hoje sendo muito despertada, porque liga e reabilita o doente que está na cadeira através do pensamento. Força, coragem, fé, ânimo. Se o médium for bem adestrado, ele pode, através, e é o que eu faço, daí ajudar. Ajudou o enfermo, o espírito, porque já foi levado, e agora ajuda o médium através do pensamento, da influência que tem. É isso aí. A doutrina, quando bem estudada e que há interesse, aprende-se muita coisa. E aqui está os chakras. Há aqui uma coisa que eu estava estudando aqui, nos chakras, e já ouvi dizer que é preciso endireitar os chakras. E vi aqui um chakra, como vocês podem ver, ele está desalinhado. Não está desalinhado? Eu queria saber como é que alinha aquilo. Não, mas há pessoas que, sabe, eu fui a um lugar e diz que os meus chakras estão desalinhados. Está desalinhado ali. Eu queria saber como é que alinha aquilo ali. Nós hoje estamos progredindo muito rapidamente no conhecimento e na sabedoria e nunca tivemos tanta informação. Vão à nossa rádio e TV Batuíra, vocês vão aprender muita coisa, e não só lá.
estou fazendo um pouco propaganda, mas também faz parte. E também a nossa literatura, os livros que temos, que são extraordinários. Pode escolher. Tem ali livros de grande importância, de cientistas muito famosos e que estão vendendo a 3.000 reis cada um. Nunca houve uma facilidade como essa, porque temos milhares e milhares e milhares de livros em estoque e no nosso armazém de Linda a Velha. Tá? Portanto, não podemos amanhã dizer que não tivemos conhecimento, que não tivemos a oportunidade de aprender, porque não vale. Desculpem se eu estou a ser um pouco violento. O que se doa? O que é que o passista doa? Doa fluido magnético, quando o médio ele é bastante, que tem bastante magnetismo, ou fluido vital, ou o ectoplasma, que sabemos muito pouco de ectoplasma. O nosso doutor Paulo Frutuoso, e eu até falei para ele, nós precisamos que o senhor nos falasse mais do o que é isso, ectoplasma, que é tão comentado, em que os espíritos se servem daquilo para materializações e se servem para o médium poder dar a comunicação. Sem isso ele não consegue. Um subproduto do fluido cósmico universal, e diz mais, no passe misto, que é o usado nos centros espíritas, doa também o magnetismo espiritual dos mentores do mundo maior, que é derramado sobre ele durante a transmissão do passe. Vejam que no passe misto tem a parte do fluido, do magnetismo, do ectoplasma e da parte espiritual do médio. Veja a importância que tem. Para que serve o passe? Também uma pergunta muito pertinente. O passe não é unicamente uma transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal da mente, o apoio eficaz de todos os tratamentos. Olha, essa é a importância. E falámos há pouquinho, nos dias de hoje, em que a pessoa vem totalmente esgotada do seu fluido próprio, que é sugado pelas entidades inferiores e que o passe depois vai compensar. Porque uma obsessão nada mais é que é a interferência contínua de um obsessor, de um espírito doente que retira as suas energias. E o tratamento mais eficaz para a obsessão é o passe, porque ele vai contrapor a deficiência que a entidade doente lhe retirou. O passe numa obsessão, ele é indispensável. O psiquiatra pode dar tudo o que quiser, mas se não houver esse tratamento, ele não consegue chegar lá. Com todo o respeito ao médico, psiquiatra, nada tenho contra eles, pelo contrário. O passe destina-se a sanear desarmonias físicas e psíquicas, substituindo, lá está, os fluidos malsãos por fluidos
benéficos. É essa transfusão que é feita na sala. Equilibrar o funcionamento das células e tecidos lesados. O passe tem essa função, que vai equilibrar aquilo que está desarmonizado, em que as entidades muito perversas, muito doentes, muito animalizadas, quando se encostam na aura do encarnado, retiram-lhe todas essas forças. Eu acordo sem força. É porque durante a noite ele foi como que sugado. É muito mais sério que nós. Eu não estou aqui por medo a ninguém, reparem bem. E, talvez, falar mais alto um pouquinho da minha parte, a experiência, a vivência, o tratamento, as situações em que me tenho deparado ao longo desses anos, não é? E que às vezes ficam até esquecidos, que a gente não se lembra. Cada reunião de obsessão ele é um assunto que a gente aprende, vivencia, e depois como é que pode uma coisa dessas, né? É isso mesmo. A parte espiritual, ela está muito atuante nos dias de hoje. É preciso permanente oração e vigilância. Como se canaliza a energia para o passe? O passe é uma emanação controlada da força mental, cá está o pensamento, sob a alavanca da vontade e da ação, da prece, atrai a força divina em nosso benefício. Lá está. Encostou no doente, faz a oração, atrai a força divina. E aí ajuda. Uma mãe a um filho, dependendo da idade ou das circunstâncias, pode dar um passo ao seu filho. Até mesmo quando ele está dormindo, ler o Evangelho. Pode até falar com ele e ele dormindo, porque ele escuta. Eu aprendi lá no Brasil, não sei se... Eu apenas ouvi isso. É um amigo que dizia, quando eu, de noite, eu vou lá no meu filho e diz, olha, tu tens que ser um engenheiro, tens que estudar. Eu não... Confesso que eu não sei se isso tem, mas eu ouvi e estou transmitindo para vocês. Aliás, foi a minha promessa. Quando eu entrei para a doutrina, especialmente aqui em Portugal, que tudo aquilo que eu soubesse, o pouco que eu aprendesse, eu faria todo o esforço de o passar, transmitir aos demais. Os companheiros do dia a dia acham que eu sou até muito chato nisso, né? Eu estava contando ontem para Rosarinho e disse assim, você sabe que eu estava certa vez com o Chico e estavam conversando sobre ler Regina. E ela já se comunicou diversas vezes aqui na casa para se equilibrar. Eles estavam conversando nela, que ela tinha tido overdose, obrigada. E eu estava junto de todos aqueles senhores, e eu era como o bobo da corte, eu só estava ouvindo. E talvez o Chico verificasse que eu estava a nadar, chegou-se muito próximo e me disse, meu filho, porque estavam dizendo que ela já tomava droga, e ele chegou a pé, meu filho, eles puseram-lhe mais. Aí é que eu percebi que ela tomava, só que para que ela fosse entrar no palco e que fosse com mais ênfase, eles puseram mais. Como ela tinha tomado, houve overdose e ela caiu no palco.
né? Isto a propósito de nós conversar muita coisa que a gente tem aprendido ao longo do tempo, nos livros e em contacto com pessoas lá no Brasil, evidentemente, de todas as classes integradas na doutrina espírita. Mas eu vou encerrar, porque senão... Mas esta aqui, eu vou terminar com ela, que diz, tem mais, mas eu tenho que terminar, porque já recebi uma ordem dali. Importância da oração. Esclareçamos, porém, que em toda a situação e em qualquer tempo cabe ao médium passista buscar na prece que eu falei inicialmente o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto através da oração contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos objetivos da providência divina, a lhe utilizarem os recursos para a extensão incessante do eterno bem. A oração. Se você é passista ou se for passista, em cada ato você entregue-se à oração e converse com o doente mentalmente, dando-lhe força, coragem, fé, porque aí entrou a física quântica, quer queiramos ou não, né? Teríamos mais coisas para vos apresentar, mas eu fico a dever e numa próxima oportunidade eu falarei mais com vocês, mas nós temos disciplina aqui na casa e a espiritualidade superior tem disciplina e tem os seus minutos contados. Os amigos do alheio, como diz o Chico, não, estão sempre prontos a qualquer hora para atender a qualquer um, mas esse não nos interessa. Os espíritos da paz e da luz têm o tempo altamente administrado. E dizia um orador, para terminar, que no mundo espiritual superior a disciplina é muito mais rigorosa que qualquer estabelecimento militar aqui na Terra. Então nós temos que ter a disciplina. E se há alguma coisa que me preocupa, pelo pouco que eu represento na direção, é a disciplina. Disciplina. Em todos os aspectos. Para que assim nós estamos, a espiritualidade ao nosso lado. Queridos companheiros, a todos, muita paz e muito obrigado.